Episódio 6. Stand By Me, o desejo que não ouso dizer. Bem-vinda, bem-vindo ao Nu Entre Amores. Aqui, as palavras tocam a pele, os silêncios ganham sabor, e cada história é um convite para sentir mais fundo. Este é um espaço onde o desejo encontra delicadeza, onde o amor se desnuda sem pressa e onde nos permitimos mergulhar naquilo que muitas vezes escondemos até de nós mesmos. Relaxe, respire e se deixe conduzir, porque o Nu Entre Amores começa agora. No quadro Néctar, é o espaço do Nu Entre Amores, onde as histórias mais íntimas ganham vida. Aqui, cada narrativa é como o doce que nasce do invisível, extraído do mais profundo das relações humanas. São contos de amor, desejo e silêncio, que revelam tabus escondidos, fragilidades que raramente ousamos mostrar, e a beleza de sentir intensamente. No Néctar, você vai ouvir histórias que não apenas tocam, mas também convidam a refletir sobre a coragem de se revelar, sobre o medo de perder e sobre o que realmente significa estar ao lado de alguém ou de si mesmo. Existem músicas que parecem atravessar o tempo como um sopro de eternidade. Stand By Me é uma dessas canções. Ela não fala apenas de amor, ela fala de estar ao lado, de presença, de cumplicidade, de segurar a mão de alguém quando o mundo parece desabar. Mas, e quando o nosso maior desejo é também o nosso maior segredo? E quando o medo de perder essa presença tão preciosa nos faz silenciar aquilo que mais pulsa no coração? Hoje, eu quero te contar uma história. No episódio de hoje, vamos mergulhar em uma narrativa marcada pela amizade, pelo amor secreto e pelo medo de se revelar. Uma história que poderia ser de qualquer um de nós e que encontra na canção Stand By Me não apenas uma trilha, mas um lembrete universal. Todos precisamos de alguém que esteja ao nosso lado. E o sabor de hoje é intenso. Elas se conheceram aos seus 30 e poucos anos. No momento em que a vida já tinha mostrado um pouco de dureza, mas também a beleza das reinvenções. Sylvia e Miriam, duas mulheres que carregavam marcas do tempo, mas também um frescor de quem ainda tinha sede de mundo. Tudo começou de forma simples, um encontro casual numa roda de amigos. Mas havia algo ali, uma sintonia que não precisava de esforço. Logo, as conversas se tornaram cafés, que se estendiam para almoços que se transformavam em tardes inteiras de risadas. E, quando viam, estavam planejando viagens, pequenas aventuras, que se tornariam memórias tatuadas em seus corpos, ainda que invisíveis. Cada viagem tinha um sabor, o cheiro da estrada, o vento bagunçando os cabelos, a cumplicidade de dividir um quarto pequeno de pousada. O riso alto quando algo dava errado, o silêncio confortável quando apenas caminhavam lado a lado. Às vezes, não precisavam dizer nada. O silêncio entre elas tinha tanto significado quanto as palavras. Mas havia também os desencontros. A vida, com sua dança imprevisível, as afastava de tempos em tempos. Uma mensagem não respondida, um compromisso que impedia o encontro, um silêncio que demorava a ser quebrado. E nesses momentos, o coração de Sylvia se apertava, com um medo quase infantil. Será que vou perdê-la? Porque, no fundo, havia algo que Sylvia nunca ousou confessar. Ela sabia que o que sentia por Miriam
ia além da amizade. Estava na forma como notava cada detalhe, o jeito como Miriam ajeitava o cabelo atrás da orelha, o sorriso que iluminava sua pele, o toque breve em seu braço que parecia durar horas. Estava também nos cuidados, no chá preparado quando uma estava doente, na carona oferecida sem ser pedida, no abraço que demorava só um pouquinho mais do que o normal. E havia o toque, discreto, quase imperceptível para os olhos de fora, mas carregado de intensidade para elas. Um toque no ombro, uma mão que se encostava sem querer, um abraço que parecia sempre mais profundo. Eram nesses instantes que Silvia sentia a urgência de dizer algo, mas o medo a segurava. O medo da rejeição, o medo de quebrar algo precioso, o medo do silêncio de Miriam, caso ela não correspondesse. Houve uma noite em especial. Estavam em uma viagem, dividindo um quarto. A luz fraca do abajur iluminava os rostos, e o riso suave foi dando lugar ao silêncio. Silvia quis falar. As palavras chegaram à ponta da língua. Eu sinto algo por você, mas ela recuou. Apenas suspirou fundo e Miriam, sem entender, acariciou sua mão como quem diz, estou aqui. E como se o universo quisesse brincar com ela, no celular de Miriam começou a tocar Stand By Me. Elas riram, cantaram juntas, desafinadas e felizes, como nos velhos tempos. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stay by me. Silvia sentiu os olhos marejarem. O contraste entre a letra da música e a sua própria realidade doía. Será que Miriam ficaria ao seu lado se soubesse da verdade? Naquele instante, um desejo não dito se transformou em música. E talvez fosse isso que Silvia sentia quando pensava em Miriam, como se a vida inteira pedisse apenas uma coisa. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stay by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. E assim seguiam, entre silêncios e risos, entre desencontros e reencontros, entre o medo da perda e a certeza do cuidado, o som de Stand By Me embalava a noite como um segredo compartilhado com o universo. Silvia fechou os olhos, sentindo as lágrimas tocarem sua pele como um beijo tímido. Não sabia se um dia teria coragem de revelar tudo o que pulsava dentro dela. Mas, enquanto Miriam continuasse a existir em sua vida, nos risos, nos silêncios, nos toques, já havia amor o suficiente. E talvez fosse isso que o destino quis dizer naquela noite. Algumas histórias são escritas na pele, mesmo que nunca sejam ditas em voz alta. E você, já viveu algo assim? Já teve um desejo que parecia bonito demais, mas que, ao mesmo tempo, carregava o peso do medo e do julgamento? Às vezes, o tabu não está apenas fora, ele está dentro de nós, na voz que sussurra: e se eu não for aceito? E se perder quem eu amo? Mas eu te pergunto, como alguém pode de fato estar ao nosso lado se nós mesmos nos escondemos? Perguntas para reflexão.
Qual é o desejo que você guarda em silêncio? Se você pudesse confiar esse desejo a alguém, quem seria? Você já se perguntou se consegue estar ao seu próprio lado, mesmo antes de pedir isso ao outro? Stand By Me sempre nos lembra que todos precisamos de alguém que segure a nossa mão. Quando a noite chega, quando o medo se aproxima, quando o silêncio parece maior do que nós. Mas talvez a maior coragem seja essa, aprender a segurar a própria mão. Sylvia sabia disso, ainda que seu coração pedisse algo mais. Ela queria segurar a mão de Miriam, não apenas como amiga, mas como quem deseja ser acolhida, como quem sonha em ser amada sem reservas, e, no entanto, calava. O tabu estava justamente ali, no não dito, no medo de atravessar a linha tênue entre amizade e desejo, entre cuidado e paixão. Porque, se confessasse, corria o risco de perder aquilo que mais lhe dava sentido. E foi nesse espaço, entre o silêncio e a música, que Stand By Me ganhou outro significado. Não falava apenas de esperar pelo outro, mas de resistir consigo mesmo, de aceitar seus segredos, seus anseios, sua verdade, ainda que nunca dita em voz alta. Porque, quando ousamos estar ao nosso lado, com todos os desejos e segredos que carregamos, o mundo, aos poucos, aprende a ficar também. E talvez seja esse o maior gesto de amor, permanecer fiel àquilo que sentimos, mesmo quando as palavras não encontram coragem para nascer. Se essa história tocou você, compartilhe o Nu Entre Amores com alguém especial. Siga o podcast, ative o sininho e venha descobrir comigo novas formas de sentir, semana após semana. Porque cada história é também um espelho e talvez, no fundo, fale de nós.